Boa noite pessoal, boa noite todo mundo que está acompanhando aí. Vamos começar a live de hoje, né? A live que a gente está anunciando há alguns dias para acompanhar aí fazer uma conversa com a Laura Perucchi, né? Que é uma jornalista que é natural de Meleiro, morou muito tempo aí aqui em Tubarão, estudou, fez faculdade aqui em Tubarão e hoje vive em Nova York aí, né? Então tá acompanhando sob uma outra perspectiva, né? Toda essa realidade do coronavírus, acompanhando a situação do Brasil de longe, né? Dos familiares dela, evidentemente, amigos, todo o pessoal que está aqui, e está lá em Nova York, né? Morando nos Estados Unidos já há bastante tempo, acompanhando de lá a realidade por lá, né? Vamos fazer uma conversa rápida. As lives aqui do Instagram são no máximo 1 hora, né? Então nós estamos começando agora às 7, vamos até às 8, fazendo essa conversa com a Laura. Vou convidar ela aqui já para convidá-la para a gente começar o nosso papo. Então, Laura tá entrando aí. Boa noite, Laura. Boa tarde para mim. Boa Boa noite. tarde. Aqui também é boa tarde. Aí o quê? São 6 horas, é isso? 6 horas, 6 horas. Aqui são 7 horas, então é pouca diferença até, né? Sim, 1 horinha só. 1 horinha só. Tudo certo por aí, Laura? Tudo na medida do Essa é uma possível. pergunta que não tem mais aquela resposta automática, né? Tudo sempre é meio relativo, né? Sim, é verdade. Laura, tu é de Meleiro, é isso? Sim, isso mesmo, de Meleiro. E como é que tu veio parar em Tubarão? Eu, eu queria ir para Floripa, na real, né? Fazer federal, né? Aí eu tentei vestibular 2 vezes e também tinha tentado outras faculdades. A verdade, eu só tinha tentado a Unisul mesmo, e acho que a Unesc. E aí eu passei para jornalismo na Unisul pelo Enem, eu acho, na época, e nem estava dentro dos meus planos, mas os meus pais falaram que se eu quisesse ir, eles iam dar um jeito. E aí eu fui. Eles falaram, ou tu quer ir para Tubarão ou tu quer fazer mais 1 ano de cursinho para tentar federal? Daí eu já tava meio cansada e tal, e eles me ofereceram e eu topei. E aí foi assim que eu fui parar em Tubarão, quando eu conheci meu marido também, no final da faculdade, mas morei acho quase 8 anos em Tubarão. E aí foi parar em Nova York. Sim, que o Thiago ele foi contratado por uma empresa americana, né? Foi no final de 2013. E aí, no início ele já estava morando em Porto Alegre há 1 ano e meio. E aí, enfim, ele conseguiu uma oportunidade aqui e a gente veio para cá em janeiro de 2014 e estamos aqui desde então. Então aí desde então, plenamente adaptados aí. Ah, sim. Não pretendem voltar para cá assim. Não, eu sempre falo que a gente nunca diga nunca, né? Mas não tá nos nossos planos imediatos. Não tem nenhum plano na real. O plano é continuar aqui, por enquanto. E a situação específica do coronavírus, assim, eu tenho, né, visto aí as suas postagens aí, a gente tem um quadro com algumas semelhanças e algumas diferenças aí, né? Como é que é a situação aí? Tu deve estar acompanhando mais ou menos qual é a situação nossa aqui, evidentemente, né, pelos amigos, pelos familiares. Tu acha que as situações são parecidas do ponto de vista, assim, da atenção que as pessoas estão dando para o problema? Cara, assim, as coisas que chegam para mim do Brasil são muito confusas, para falar bem a verdade, porque tem muita gente fala uma coisa, daí a gente vê na internet outras coisas acontecendo. Então, para mim, tá muito confuso o que está acontecendo no Brasil. E vi sobre reabertura de comércio em algumas cidades, shopping centers e tal. Então, nesse ponto é diferente daqui, porque aqui não tem nada aberto, assim. Aqui realmente o que está aberto, falando
Falando do estado inteiro, né? Porque ainda não mudou nada, só vai mudar na sexta. Não tem nada aberto de loja, de entretenimento, nada. Só supermercado, farmácia, lavanderia. O restaurante é só para entrega ou para te ir lá buscar. Então, nesse ponto, eu acho que tá diferente. Assim, aqui a gente está com tudo fechado, né? É o que eles falam de o estado está em pausa. E há quanto tempo que essa situação está assim, com só aberto esses serviços bem essenciais Dois mesmo? meses. 2 meses, exatamente 2 meses. Estava olhando a data aqui, hoje é 13 de maio. Começou numa sexta-feira, dia 13 de março, quando a casa começou a cair, foi mais ou menos nesse dia. Daí acho que já foi na segunda-feira, eles já anunciaram o fechamento dos restaurantes, e aí foi. É a mesma situação que a gente chegou a viver aqui, só que por muito menos tempo, né? O Brasil, acho que aqui, Santa Catarina até foi um dos primeiros estados a ter mais tipo de medida, mas acho que não chegou a ficar um mês e pouco com tudo fechado. Depois foi, foi acontecendo uma reabertura meio gradual aí, e hoje está praticamente tudo funcionando, né? Tem restaurantes funcionando, tem uma certa regra de distanciamento, mas os restaurantes estão abertos e comércio, Sim. enfim, tem um cenário bem diferente daquele que chegou a acontecer. Aham. E, e você acha que aí existe uma clareza para as pessoas da necessidade dessas medidas de isolamento? Essas medidas não chegam a ser contestadas pela população, que é algo que a gente vê aqui, muita contestação sobre a eficácia dessas medidas. Então, assim, como eu acho que como em todo lugar, aqui também tem pessoas que não concordam. A gente vê principalmente em outros estados, né, que tá tendo manifestação, tem gente contra. Aqui no estado de Nova York não tem tanto. Rolaram algumas manifestações na capital do estado, que é Albany, do povo falando que queria voltar a trabalhar e tudo mais, mas assim, o governador aqui sempre falou que não ia ceder à pressão, que só ia reabrir quando realmente tivesse um cenário mais promissor, né? Porque a previsão aqui era que o estado ia precisar de 130 mil leitos hospitalares, e com tudo que eles fizeram, eles conseguiram 90 mil. Então, se a gente atingisse o pior cenário, não ia ter leito para todo mundo. Acabou que o máximo ficou em 18 mil, e o que ele sempre atribui a isso são as medidas que foram tomadas, né? Por isso que não precisou. Circulou aqui, né, no Brasil, a respeito de uma declaração do governador que supostamente teria. Tu pode repetir porque travou aqui para mim e eu não ouvi o que tu falou? Eu vi que tu repercutiu no Twitter, nas tuas redes, uma fake news que circulou aqui no Brasil a respeito do governador, né, do governador de Nova York, Sim. aí, sobre uma declaração que ele teria dado. Né? A declaração foi tirada de contexto no sentido de minimizar a importância do isolamento social, como algo como se, mesmo o isolamento, a transmissão do vírus também tivesse acontecendo, né? Sim. Essa notícia também circulou dessa maneira por aí? Não houve essa interpretação por aí? Não, saiu aqui, porque assim, para as pessoas entenderem, foi feito não foi, primeiro tem muita gente usando palavras erradas, usando a palavra pesquisa e estudo, e não foi isso que aconteceu. Estudo, pesquisa são coisas muito mais sérias. O que ele pediu foi que é o seguinte: a gente chegou a não sei quantas mil hospitalizações por dia, acho que 3 mil, mais de 3 mil por dia no pico. E aí, quando a curva for caindo, a gente continua ali com 600 por dia pro estado de Nova York. Agora a gente está em 400. E aí ele queria saber de onde estavam vindo esses novos casos. E aí ele pediu para os hospitais, numa pesquisa de 3 dias, em 113 hospitais do estado, com 1.200 pacientes que deram entrada no hospital. Então eles pediram para perguntar para essas pessoas de onde que elas estavam vindo, não onde que elas estavam.
onde que elas estavam vindo, que sistema de transporte elas estavam usando e tal. E aí deu que 66% falou que estava em casa. Só que aí as pessoas tiraram isso do contexto, né? Porque assim, quando a maioria está em casa, para mim é meio lógico que assim, quando a maioria das pessoas está em casa, é óbvio que a maioria dos infectados vai ser de casa. Tipo, a amostragem de pessoas que está em casa é muito maior do que as pessoas que estão trabalhando no transporte, nos hospitais e tudo mais. Outra coisa também que eu acho bem importante salientar, que eu nem tinha me tocado, mas quando ele pergunta qual sistema de transporte a pessoa usava, metade das pessoas não respondeu essa pergunta nessa enquete. Então, tipo, isso já é um dado que ficou mais vazio. Então, assim, ele falou, tipo, 66% das pessoas estavam em casa, e aí o que cortaram no vídeo, ele falou, o governo está fazendo a parte dele e as pessoas precisam fazer também. Tanto que a infecção entre as pessoas que estão trabalhando está menor no geral. Por quê? Porque as pessoas que estão trabalhando, elas estão com toda a EPI, acho que fala no Brasil, né? Isso, equipamentos de proteção individual. Isso. Então, ele sempre salienta que tem que lavar a mão, que tem que usar máscara e tal. E outra coisa que eu acho que é muito importante também falar é que a gente não está em lockdown. Eu não estou proibida de sair de casa. Se eu quiser agora, eu saio, eu pego o metrô e eu vou lá para o Brooklyn. Ninguém me impede de fazer nada. Os parques lotaram no outro final de semana. Outra coisa que eu acho importante também salientar disso é que a grande maioria dos casos das pessoas aqui que estão infectadas, que morreram e tudo, são pessoas negras, são pessoas pobres, são latinos. Então tem vários fatores que eu acho que as pessoas ignoraram ao repercutir isso. E ele nunca falou que não estava funcionando. Ele falou que tudo que foi conseguido até hoje, apesar de ter custado a vida de muita gente, foi porque as pessoas de alguma maneira se comprometeram. Também não vou colocar aqui o nova-iorquino no pedestal, porque tem muita gente que tá abusando, assim, tipo, que nem o lance dos parques lotados no final de semana, gente se aglomerando, tanto que eu até li que eles iam controlar o número de pessoas nos parques agora, porque o povo realmente, assim, abusou há 2 semanas atrás. Talvez por uma certa impaciência também, né? Sim, porque a gente vem de um inverno muito longo, né? Então agora tá começando a esquentar, ninguém mais aguenta ficar em casa. Se isso fosse no inverno, seria muito mais fácil pra gente ficar dentro de casa. Mas eu achei interessante você destacar que mesmo esse sistema que está acontecendo, que está sendo implementado aí, que é mais rígido do que o que a gente está vendo aqui, especificamente aqui em Tubarão, Santa Catarina, né? Não é um lockdown. Quer dizer, mesmo que nós chegamos a viver aqui, e foi flexibilizado aí há acho que umas 3 semanas, existem modelos muito mais severos, né, em outros lugares, na Europa principalmente, né, que é esse sistema de lockdown que caracteriza isso que tu falou, né, de não poder sair de casa, ter que justificar por que está indo a um determinado local. Não chegou a esse ponto aí. Não, aqui não. A minha irmã mora na região perto de Paris e ela não podia ir mais de tantos quilômetros longe da casa dela, ela tinha que imprimir uma autorização. Aqui não existe isso. Não existe uma restrição. Não. Só que, assim, teoricamente, tu pode denunciar quando tu vê aglomeração, teoricamente eles podem forçar isso. Outra coisa também é que todo mundo tem que usar máscara. Ele assinou uma ordem executiva, mas foram medidas que foram sendo tomadas ao longo do tempo, assim. A máscara, essa caseira, assim, com Sim, pano... qualquer coisa que cubra o rosto. Não necessariamente máscara de hospital. Nesse sentido é parecido com o que está acontecendo aqui também, né? O uso da máscara é obrigatório, né? Embora não haja uma grande fiscalização, e não é só aqui, acho que em lugar nenhum tem uma grande fiscalização, mas o uso da máscara é obrigatório e essa máscara artesanal, digamos assim, né? Feita de pano mesmo. Agora, interessante que você notar o que você falou a respeito a curva aí já está na descendente, né? Uma situação diferente da nossa aqui, a curva está crescendo. Estado, né, Matheus? A curva do estado, que você mostrou hoje que a curva dos Estados Unidos ainda está subindo, né?
sim. E aí, mas mesmo com a curva descendo, pelo menos no estado, existe uma clareza de manter o isolamento para que Sim. o problema seja. Porque aqui nós tivemos um movimento em todo o país, especificamente aqui em Santa Catarina, de que as medidas foram afrouxadas no momento que a curva estava subindo, né? Tanto que ela ainda está subindo, a gente já tem aí 2, 3 semanas de comércio aberto, por exemplo, né? Aham. Então, é, fica claro que o momento de afrouxar as regras é justamente quando a curva estiver descendo, né? E não subindo, como, Sim. como acabou acontecendo aqui. Tu fez uma postagem muito legal também aí a respeito do funcionamento do sistema público de saúde aí, né? Uhum. Como é que funciona o sistema de saúde aí nos Estados Unidos, que também é algo que dá. A gente vê muitas discussões aqui, muitas versões desencontradas sobre o funcionamento do sistema de saúde dos Estados Unidos, o público, claro, né? É que não existe sistema público, né? Para começo de Sim, conversa. Então, é bem complicado de explicar, por isso até que eu fiz essa pesquisa, porque eu mesma, morando aqui há 6 anos, eu não entendia, né? Não entendia as cobranças que vinham para a gente também. Então, assim, aqui tu paga um plano, né? Uma mensalidade, da mesma maneira que paga uma Unimed no Brasil, por exemplo, mas isso não te dá direito a nada. Tu paga pra ter. Quando tu usar, aí tu tem tipo uma franquia, um limite, né? Aí dependendo do quão alta é a tua franquia, quanto mais alta for a tua franquia, deixa eu ver se eu lembro, peraí. Quanto mais baixa é a tua franquia, mais alta é a tua mensalidade. E aí, quando tu bate essa franquia em uso, né, de consulta, de serviços médicos, o plano teoricamente começa a pagar tudo, mas até atingir essa franquia, tu tem que pagar taxa quando vai para um médico, tu tem que pagar uma taxa de cosseguro, tu sempre vai pagar alguma coisa, essa é a verdade. E quer aí, dizer, não é que a mensalidade te dá direito a uma não, cota, é o contrário, você vai pagando no começo e depois é, que estourar um limite, digamos assim, aí isso. sim é custeado. Fora que eu acho que praticamente todo plano inclui tipo um check-up anual, se eu não me engano. Isso foi uma lei, Sim. uma coisa que o Obamacare trouxe. Mas de resto, tudo tu tem que pagar. E agora, com esse negócio do coronavírus, muita gente. Como a saúde não é um direito, né? Tipo assim, ela é um direito só para quem tem mais de 65 anos ou para quem é muito pobre. Mas, assim, Matheus, muito pobre mesmo, assim, pessoa miserável. Miserável. Miserável, tipo, uma pessoa que não tem onde morar, um mendigo, esse tipo de gente, entendeu? Uma pessoa que tem uma renda muito baixa, então uma condição muito miserável mesmo, entendeu? Aí ela tem a ajuda do governo. E a mesma coisa vale para cima de 65 anos. Todo mundo que está no meio disso não tem. Tem que pagar do seu bolso, e dependendo do teu salário, tu tem um desconto, alguma coisa, mas enfim, sempre sai do teu bolso. E aí, quando a saúde não é um direito, as pessoas elas levam muito mais tempo para procurar o atendimento, né? Então, por exemplo, no caso do coronavírus, muitas pessoas também que acabaram ou morrendo ou não, enfim, elas também têm outras doenças, porque aqui não existe medicina preventiva, né? Até alguém perguntou aqui se o plano abriu alguma exceção para o coronavírus. O plano aqui não abre exceção para nada, assim, tipo, o que entrou foi que a cidade, por exemplo, de Nova York falou: se tu não tem plano e se tu tá com problema com o coronavírus, entre em contato com a gente que a gente não vai te deixar sem. E eu também li que o Trump ia mandar pagamento, só que para os estados, só que provavelmente não ia beneficiar os estados mais atingidos, e Nova York é um dos estados mais atingidos, né? Então, assim, não sei como é que vai ficar toda essa questão de hospitalização com coronavírus. Agora tá tendo teste de graça, né? Eu vou fazer o teste de anticorpos amanhã, de graça, mas isso sim é uma exceção da exceção. Isso não é uma coisa comum. Tipo assim, vacina Mas aqui. Tu paga vacina da tu, gripe. tu vai fazer porque tu tem algum tipo de
está em determinado público ou está disponível para toda a população? Agora tá disponível para todo mundo, assim, na verdade, eles querem testar bastante gente, né, para eles até determinarem Sim. qual é a taxa de infecção, né, porque se eu testar positivo, significa que eu já tive, então eles vão ter uma ideia de quantas pessoas se contaminaram. Mas aí, só a única coisa aqui para ti é o horário marcado esse, né, aí para te marcar, ele faz algumas perguntas. Aí, por exemplo, se tu teve sintomas nos últimos 15 dias, ou se tu tá com sintomas, tu não pode fazer teste de anticorpos, né? Tu tem que esperar, né? Sim, Então, é sim. só isso, eles só filtraram assim, mas esse é o único filtro para esse teste gratuito. E uma amiga minha também foi numa clínica que é particular, e ela fez e ela disse que fez de graça, não precisou nem apresentar o cartão do plano. Tem uma pergunta aqui da Ellen. Ela diz que mora em Connecticut, e pergunta: o estado de Nova York ainda fala sobre fechar fronteiras estaduais? Então, Sabe? eles não falam, tudo que ele fala sempre é que as ações vão ser coordenadas com os estados vizinhos. Não necessariamente eles vão fazer as mesmas coisas, mas que o que cada um fizer, o outro vai saber, né? Porque aqui é tudo, por exemplo, tem gente que mora em New Jersey e trabalha em Nova York. Então a pessoa, sei lá, se aqui as restrições estão mais frouxas, o pessoal vai vir para cá, entendeu? Então por isso que está Sim. coordenado. Eu sabia por algumas amigas e conhecidas que eles estavam meio que fiscalizando a entrada e saída de carros, né, para saber de onde as pessoas estavam vindo, o que elas estavam fazendo. Mas que eu saiba, não chegou a fechar. Mas eles não falaram mais nada disso, não, de A fronteira. pergunta sim, a pergunta era sobre eventualmente vir a fechar, né? Então, pelo que tu está falando do funcionamento do sistema de saúde, o nosso SUS aqui, com seus muitos problemas e muitas deficiências, ele dá um suporte melhor para a população mais vulnerável, né, do ponto de vista econômico, né? Porque aqui, quem tiver problemas, sintomas, tem para onde correr, né? A gente tem, como tu falou, o Brasil tem um sistema de medicina preventiva, né? A Sim, estratégia de saúde da família, as unidades locais de saúde, né? E os hospitais estão, evidentemente, o SUS está se preparando para receber. Claro que existe um problema, um temor, né? De haver uma procura maior do que a capacidade de atender, né? Que eu imagino que seja o temor em todos os locais, né? Mas aqui a gente tem um sistema que, com seus problemas, né? Com suas deficiências, mas que funciona, porque a gente tem essa perspectiva concreta, né? De ter capacidade de atender e um atendimento gratuito, né? Chamou atenção isso que tu falou, quer dizer, claro que como tudo é pago, naturalmente as pessoas devem evitar, né, buscar o serviço de saúde porque sabe que isso vai ter um custo, né? sim, porque é um custo que muitas vezes, tipo assim, a mensalidade. E tem gente que nem tem, né, Matheus? Tem gente que nem tem o seguro. Daí a cidade de Nova York lançou ano passado uma iniciativa para todo mundo ter cobertura, independente de status imigratório, independente de qualquer coisa. E aí tu se encaixa de acordo com a tua renda, assim, sabe? Então a ideia deles é que todo mundo tenha um seguro, mas tem gente que não tem. E aí essa pessoa, por mais que exista a lei que protege, tipo assim, se tu chegar hoje num hospital nos Estados Unidos, uma situação de emergência, eles não podem te negar atendimento. Independente se tu tem seguro ou não, se tu tem dinheiro ou não, qual é a tua cor, tua idade, teu status migratório. Só que isso não te isenta da conta. Tipo assim, tu vai ter atendimento, mas tu vai ter que pagar a conta. Mas a conta vai chegar depois, né? Então, quer dizer, naturalmente o cidadão, né, deve evitar ao máximo precisar do serviço de saúde, né? E que o sistema público ele acaba estimulando, né? Evidentemente que as pessoas que estão com algum tipo de sintoma aqui, embora com relação ao número de testes a gente esteja muito atrás, né? Os testes são muito poucos, né? E só para quem tem sintomas muito específicos. Mas quem se sentir, né? Quem achar que tem sintomas tem onde procurar, né? Isso é interessante, assim, notar. E pelo que você percebe nos outros estados,
existe muita variação entre a situação entre um estado e outro? Existe muita variação. Eu confesso que eu não estou acompanhando muito. Aqui na costa leste tá tudo muito similar, né? New Jersey tem muitos casos. Eu não sei como é que tá para Connecticut e Massachusetts e os outros Delaware. Mas os 7 estados da costa leste estão todos trabalhando coordenadamente. Aí tem outros estados que está mais controlado, que tem bem menos casos. Tem estado que já reabriu um monte de coisa. Então tá bem assim diferente, né? Porque afinal de contas são 51 estados, né? Sim, sim. E com uma autonomia administrativa diferente do modelo brasileiro, né? Nos Estados Unidos, os estados têm mais autonomia administrativa de implementar leis próprias, né, do que o modelo brasileiro, que é mais unificado, né? As leis são mais padronizadas e existe uma limitação de legislação própria de cada estado, né? Então acho que isso é uma diferença bem grande aí, né, que pode ser notada também. Ou seja, nos Estados Unidos é mais difícil fazer uma política única para o país porque os estados têm mais autonomia para legislar suas próprias leis, né? Sim, sim. Nos Estados Unidos, o presidente aí, né, o Donald Trump, teve uma mudança também de postura muito clara, né, do começo da pandemia, do começo da pandemia, enfim, desse episódio, para cá, né? Como é que tu viu assim essa mudança? Então, no começo na verdade, pelo Trump, na Páscoa, tudo tinha sido reaberto, né? Daí depois eu acho que ele foi bem aconselhado tipo, o Dr. Fauci, que é aquele de cabelo branco, bem magrinho, com óculos, que tá sempre nas coletivas dele. Sempre na TV. Ele é uma pessoa que está sendo bem, assim, falada pela opinião pública, pelos críticos aqui, né? Que acho que ele é médico, se eu não me engano. Acho que o Trump acabou sendo bem aconselhado de que ele estava falando muita besteira e no fim ele acabou dando, na verdade assim, ele ficou falando que ele deu autonomia para os estados, só que como tu falou, os estados sempre tiveram autonomia, enfim, e agora o que está acontecendo é uma queda de braço entre republicanos, que ele é republicano, e os democratas. Tem um monte de estado democrata que está precisando de dinheiro, né? Porque Nova York já está precisa de 61 bilhões de dólares para compensar o prejuízo que o coronavírus trouxe até agora. E o governador falou que se o governo federal não enviar os fundos que são necessários, ele vai ter que cortar de polícia, de escola, de hospital. Enfim, tá uma brigaçada, para falar a verdade. Então, tu nota uma disputa também política na gestão dessa situação aí? Com Até certeza. que nos Estados Unidos tem eleição presidencial esse ano, né? Com certeza o Trump deve ter bastante interesse, né, por conta disso, em deixar a imagem dele boa, para ele não ser prejudicado. O que se escuta aqui é que, assim, depende, o resultado dessa pandemia vai decidir se ele vai ser reeleito ou não, né? Sim, porque é muito no calendário eleitoral, né? Muito em cima da hora, né? Foi uma situação que se impôs com... Eu não tenho mais acompanhado, eu confesso que até alguns dias eu estava vendo as coletivas do Trump e estava vendo outras coisas, mas eu tenho me focado em assistir só a daqui, porque senão é muita coisa, sabe? A gente fica muito ansioso também, com tanta informação, e um falando uma coisa, outro falando outra. Acho que esse é um quadro também, né? Que as pessoas precisam cuidar, administrar um pouco a informação que vão assimilar, né? Porque senão todo mundo vai ficar meio pirado, é muita informação diferente, né? Às vezes tem dias que a gente amanhece com notícias positivas, com notícias assim que dão uma certa esperança, e depois parece que tudo reverte, assim, né? E fica uma situação muito assim, um clima de pessimismo no ar, assim, né? Que talvez para vocês esteja uma situação um pouco mais
chamando o otimismo, né, pelo fato de ter uma sensação de que as coisas estão melhorando aí, né? A gente não consegue ver a luz do fim do túnel, porque a gente não sabe até quando que o número de casos vai continuar Mas crescendo e honestamente, também mas, e com essa situação de diferenças também muito grandes. Então a gente tem onda, por exemplo, aqui em Santa Catarina, no oeste, a situação está piorando bastante. aham. Aqui no sul, que foi o primeiro foco do estado, já parece que está um pouco mais controlado. Eu reparei aí que esse assunto esquentou bem no momento em que as primárias dos democratas, né, para a definição da candidatura, estavam esquentando assim, né? Não se fala aí sobre nenhuma possibilidade de adiamento da eleição ou nada assim, a eleição presidencial. Não, Me não, parece que não, né? eu não li nada sobre, não. Não, eu acho que ainda não é uma possibilidade. Acho que está muito longe para pensarem nisso. Sim. Também não sei A eleição quão complicado é de fazer isso ou não, é em novembro. em novembro, né? Quer dizer, tem um certo. É porque aqui, né, a gente tem eleição em outubro, mas é uma eleição municipal, né? Não é eleição Verdade. presidencial. E tem todo um debate sobre adiamento da eleição, passar a eleição para novembro, por exemplo. Chegou a se falar até de jogar para o outro ano. Mas claro que aqui também tudo aconteceu mais tarde, né? Então tem uma tendência grande de aí a situação estar mais ou menos encaminhada aí, né? De repente no segundo semestre a situação já está melhor. Os comerciantes aí, assim, donos de loja, de restaurante, esse pessoal que está sendo muito diretamente afetado do ponto de vista econômico. O governo tem alguma política clara para socorrer esse pessoal? Como é que está acontecendo aí? Então, uma das medidas que foi tomada aqui no estado, que inclusive semana passada ele postergou, expandiu, aliás, até agosto, é que tu não pode ser despejado por não pagar o aluguel. Isso vale para residência e para comércio, né? E eu sei que tem várias iniciativas de fundos de investimento e de socorro para pequenos negócios e tal. E tem muita gente fazendo o que pode, assim, né? Por exemplo, aqui tem uma cultura muito grande de tu comprar cartão presente, que a gente fala gift card. Então, assim, eu não vou poder fazer o meu cabelo agora, mas eu vou comprar um gift card do salão de beleza que eu vou para eu usar lá na frente. É uma maneira de eu estar injetando dinheiro, né, fazendo a Sim. economia girar e me beneficiar daquilo depois. E eles estão fazendo isso para várias coisas, assim, para lojas pequenas, para restaurantes. Porque assim, não é todo, mesmo com entrega de comida sendo permitida, não é o mesmo volume do que tu abrir o restaurante todo dia, né? E tem gente que tem medo de Claro. pedir também por contaminação, que também isso aí não tá muito claro, né? Então é isso, assim, mas eu já vi que teve um dono de um restaurante bem famoso, eu nem sabia, foi um amigo meu que ele falou que nem sabe se eles vão voltar. Então, É, o restaurante eu acho que é uma das partes mais críticas, assim, para Nova York, assim, que é muito restaurante. imagino que sim. Primeiro que deve depender muito do turismo. Evidentemente, o turismo vai ter mesmo quando houver um retorno, vai ser um retorno lento, né? As pessoas vão ter até medo de viajar, com certeza, né? Por algum tempo, né? E eu vejo que na nossa situação aqui, que certamente é de todos os lugares, tem restaurantes de muitos estilos diferentes, né? Então, tem um restaurante popular que é para quem Sim. trabalha, né, ao longo da semana. É diferente do restaurante mais sofisticado, né, que evidentemente tem uma capacidade de entregar. Valéria está perguntando aqui qual a sua opinião sobre o Obamacare. Tu já falou um pouquinho sobre isso aí, né? Que foi aquela proposta de uma certa mudança no sistema de saúde aí, né? Então, o Obamacare, como ele existe hoje, ele foi um ato que, na real, por exemplo, antes do Obamacare, uma empresa de seguro de saúde, ela podia negar a cobertura. Por exemplo, eu quero fazer um seguro de saúde, mas eu tenho, sei lá, diabetes.
eles podiam negar o seguro para mim porque eu tenho diabetes. E aí, por conta do Obamacare, isso não pode mais acontecer hoje. Nenhuma companhia pode negar cobertura para alguém por uma condição pré-existente. Então, só por isso, eu já acho que foi um grande avanço. Tem um documentário do Michael Moore que se chama Psycho, Sicko, que foi feito antes do Obamacare. E aí ele mostra, inclusive, assim, o drama das pessoas, né, que não conseguiam fechar um seguro porque simplesmente eles podiam dizer não. Aí o Obamacare regularizou isso. Outra coisa que o Obamacare fez foi inserir essa questão do check-up anual em todos os seguros. Tem várias coisas, assim. Sim, o documentário tem no Netflix, quem quiser, quem gostou da É muito sugestão, quiser bom. acompanhar. É bem legal, eu assisti também. É bem interessante e até meio assustador, né? Justamente por ser anterior ao Obamacare, então é Mas uma o situação resto é tudo mais. igual. O resto, tirando essa parte de negar seguro, o resto do documentário é como é. Então, o grande avanço do Obamacare foi basicamente essa possibilidade, ou essa impossibilidade do plano de saúde negar atendimento. E aí também de garantir que todo mundo tenha acesso a um seguro acessível, entre aspas. Sim, Eu sei que embora a o ideia do acessível. Obamacare era algo bem maior, né? Mas foi o que eles conseguiram passar na época. Sim, é uma grande conquista, mas que analisando assim parece que é muito pouco aí diante de tudo que seria necessário para dar um atendimento minimamente igual para as pessoas aí, né? A Ana Fogaça está falando aqui ela mora no Maranhão e está falando que lá os restaurantes estão fechados também. No Maranhão, no Pará, tem alguns estados aqui no Brasil que chegaram a chamar o que estão adotando de lockdown também, né? Me parece que não seria tão restrito ainda quanto o lockdown europeu, que a gente comentou, né, com restrição extrema de sair de casa, mas numa situação de mais comércio fechado. Agora, o que eu achei interessante do teu relato aí foi que o Estado está muito preocupado em garantir às pessoas a condição de fechar o comércio, de entender, de priorizar nesse momento o fechamento da atividade comercial, enfim, do fluxo de pessoas, né? Sim, Isso é importante, é o que o Estado precisa fazer nesse momento, né? É garantir as condições básicas para que se mantenha o isolamento social e uma perspectiva de depois tentar resolver a situação do ponto de vista econômico. É claro que o problema econômico vai ser vai bem ser bem grave. sentido, né? Uhum. Mas que nesse momento que pelo menos todo mundo consiga compreender a necessidade de priorizar o isolamento social, né? E eu acho que isso é bastante importante aí nesse sentido. Também acredito que existe uma perspectiva de desemprego também para o futuro aí, né? Isso deve estar preocupando as pessoas de um modo geral, né? Sim, sim, tem muita gente desempregada já, tanto que o sistema aqui do estado de Nova York mal está dando conta de atender todo mundo que está fazendo pedido de seguro-desemprego. O sistema está em colapso, porque é muita gente e ninguém esperava isso, né? Não deu tempo de Sim. montar uma equipe, um sistema capaz de atender tanta gente que está pedindo seguro-desemprego. Porque tem o seguro-desemprego do governo federal e tem o do estadual também, se eu não me engano, não quero falar besteira. Sim, mas de toda forma o acesso está muito fora da realidade do que se poderia Sim, imaginar, né? Uma sim. crise econômica normal deve ter uma elevação de, vamos dizer, 10, 20%, e agora chegou a passar aqui a gente viu na imprensa aqui um gráfico dos pedidos de seguro-desemprego dos Estados Unidos, é uma coisa inacreditável, assim, como disparou o pico, né? O pico de Sim, sem pedidos aí. contar que assim, quem pede seguro-desemprego é uma pessoa que está trabalhando com, tipo assim, fichada, como a gente fala no Brasil, né? Tem que considerar todos a questão dos imigrantes que estão aqui sem documentação e tudo mais. Essas pessoas, elas ficam meio a Deus dará, assim. Na verdade, a cidade de Nova York, eu também li que ia soltar uma ajuda para essas pessoas. Mas se tu considerar todas essas pessoas, o número de gente que está sem trabalho é muito maior.
do que só o número de gente pedindo seguro-desemprego. E os imigrantes que estão em situação ilegal talvez tenham até um temor de, ao procurar algum tipo de serviço, inclusive de saúde, serem descobertos na sua situação de ilegalidade, né? Ou não? Eu acho que não, Matheus, porque uma coisa que aqui as coisas não são interligadas, sabe? Tipo assim, e Sim, outra coisa também é que estados como Califórnia e Nova York são estados santuários, que eles tendem a proteger as pessoas e não simplesmente entregar elas, sabe? Então as sim, sim. pessoas é por isso que tem tantos imigrantes aqui também. É uma coisa, até uma dica para quem quiser entender mais sobre a realidade de um imigrante ilegal, tem uma série documental no Netflix que se chama Realidade Não Documentada, que é excelente. Tratando especificamente dessa questão Dos dos imigrantes imigrantes. ilegais. Aham. É bem pesada, já aviso, mas é muito boa. Como é que é o nome dessa série? Realidade Não Documentada. É do ano passado. Vou até anotar aqui, porque eu achei interessante. Acho que eles Aquela do têm. sistema de saúde, essa do Michael Moore ali, é bem legal mesmo e até um pouco impactante, porque a gente está muito acostumado a reclamar do SUS, e claro que ele tem seus defeitos, seus problemas, mas ele, se for comparar com o modelo americano mesmo, é realmente É, é assustador. E claro que os Estados Unidos convivem ainda mais com essa questão da imigração, né? Então, os imigrantes são uma realidade muito mais concreta do que aqui, né? sim, sim. A Ana Fogaça, que mandou a mensagem do Maranhão, mas disse que lá é lockdown mesmo. Lá tem que justificar a saída de Hum. casa e tal. É uma novidade aí de, acho que deve ter uma semana, 10 dias aí. E eu não sabia exatamente em que nível que estava, mas ela falou que está bastante, bastante severo, assim, né? Laura, saindo um pouco desse assunto especificamente do coronavírus aí, tu faz aí um trabalho, tu tem um blog, atua nas tuas redes sociais, é um trabalho voltado para brasileiros, por exemplo, que têm interesse de conhecer os Estados Unidos, Nova York especificamente. Como é que é esse trabalho que tu desenvolve aí no teu blog? É uma plataforma de conteúdo sobre Nova York, né, pro brasileiro e também pro português, que eu tenho bastante gente de Portugal que acompanha o blog e o canal. Pessoal que quer visitar Nova York é uma das cidades mais desejadas, né, pelos brasileiros, e eu acho que o Brasil é o quinto país que mais número de visitantes de Nova York. O Brasil está entre os 5 países que mais manda visitantes para cá. Então, uma pessoa que quer planejar uma viagem para Nova York, ela basicamente vai encontrar tudo que ela precisa no meu site, no meu canal, no meu Insta. Eu tenho uma comunidade no Face também. Tem de tudo, dica de restaurante, de passeios, como economizar, onde se hospedar, o que fazer, o que não fazer, como que foge de cilada, como não passar vergonha. Tem um monte de coisa. Tem algumas dicas ali também para quem trabalha com produção de conteúdo, né? Já que tu também é jornalista e trabalha pontualmente com produção de conteúdo, então é um material bem interessante ali, né? E muito voltado para isso, né? Para os brasileiros e, como tu está falando, para portugueses que têm interesse de conhecer Nova York. Esse mercado do turismo certamente vai passar, né, por um problema aí nos Vai. próximos meses aí, ou talvez até anos aí, né? É. Porque a gente não sabe quando é que vai ter possibilidade de aglomeração mesmo, né? Turismo muitas Sim. vezes é E, aglomeração de pessoas, né? E Nova York é uma cidade com uma densidade populacional muito grande. Tipo, em horário de pico, o metrô é uma lata de sardinha. De ter que às vezes esperar passar 2, 3 trens para te conseguir entrar. É muita gente, muita gente. Os restaurantes aqui, como o aluguel é muito caro, tem restaurantes minúsculos. As mesas, eu juro, tem isso aqui de espaço entre as mesas. Tu escuta a conversa de todo mundo. Não existe privacidade
aqui. Os parques ficam lotados, ônibus lotado também. Então, é uma cidade com uma densidade populacional muito grande e que também depende muito do sistema de transporte público, né? Porque ninguém fica usando. Tem muito carro, óbvio, tem trânsito, mas as pessoas não dependem do transporte particular, elas dependem do transporte público. O Thiago usa metrô, usava, né? Agora ele está há 2 meses trabalhando de casa, mas ele usava o metrô todo dia para ir para o trabalho. Então, e todo mundo, é a realidade de todo mundo. Então, com uma cidade com tanta gente, né? Tu vai na Times Square também, mesmo que você é só turista, é uma galera, tu mal consegue andar de tanta gente. Então, é até por isso também que se fala que Nova York foi o centro da pandemia aqui, principalmente a cidade de Nova York, porque é simplesmente muita gente num lugar só. Sim, então, inevitavelmente, principalmente naquele momento que o vírus não era claro, né, que existia um certo boato, mas as pessoas não tinham entendido ainda a dimensão do problema, certamente ele circulou muito ali, né? Tu falou das dicas para o brasileiro não passar vergonha em Nova York. O que tu chama de passar vergonha, assim? Que situação é essa? Ah, é maneira de falar, para não passar mico. Por exemplo, aprender a questão da gorjeta, aprender que tu não chama o garçom levantando a mão, por exemplo. Esse tipo de coisas, diferenças culturais, sabe? Sim, sim, Sempre nunca encostar nas pessoas, por exemplo, porque o brasileiro é muito de encostar, né? E o americano não e ficar encarando, ficar olhando aquilo que é diferente, enfim, é que cada um fica muito na sua, assim, sabe? Acho que é mais tem isso, um, mais de comportamento, de coisas culturais que são diferentes. já tem um distanciamento social meio natural aí, se comparado com o É modo de mais vida ou menos. brasileiro, assim. É mais ou menos. Legal. Laura, estamos chegando no final aqui, né, da nossa live aqui, já vai completar, está quase completando 1 hora aqui, deixa eu ver. Então, bastante gente, tá chegando bastante mensagem aqui, não sei se tu está conseguindo acompanhar aí, mas tem Alguma. bastante gente, gente do jornalismo, gente que estudou contigo aí, mandando bastante mensagem, bastante gente aqui que acompanha o teu conteúdo. Quando eu divulguei hoje mais cedo aí, que a gente ia fazer essa conversa, bastante gente que disse que acompanha o teu conteúdo aí, que está Ah, que legal. planejando viajar e tal, e acompanhou e certamente mais algumas pessoas vão ter oportunidade de acompanhar agora também. Então, para a gente ir encerrando aqui, Laura, eu queria agradecer bastante aí a tua disponibilidade aí de passar para a gente esse quadro aí dos Estados Unidos, né, de Nova York especificamente, como está encarando aí a situação. Agradecer a tua participação aqui e desejar sucesso aí, tanto do ponto de vista profissional para ti, para o Thiago também, e que a gente consiga superar essa o quanto antes, né? Sim, obrigada pelo convite, Matheus, e faço minhas as suas palavras, e acho que, como todo mundo, eu só quero que isso acabe logo, porque não tá fácil para ninguém. Tá assim, tá. A gente precisa cuidar também da saúde mental aí, né? Porque essa situação tá deixando todo mundo muito agoniado, né? Sim, Obrigado, Laura, pela participação. Vamos continuar conversando aí, acompanhando a situação e torcer para isso tudo passar de uma vez. Obrigado. Agora já deve ser boa noite quase aí, né? Porque aí deve ser já apesar 10 para as que 7. a luz tá entrando aqui, ó, que a gente está em horário de verão, né? Então ainda o sol tá bem alto, mas já são quase 7 horas. Então, boa tarde, então, boa noite para vocês aí. Um abraço, obrigado pela participação e vamos superar mais essa aí. Então tá, tchau, tchau, Matheus. Tchau, tchau.